Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Ludmila. Em janeiro de 2020 eu vim aqui para o Canadá com meu esposo para a gente fazer um intercâmbio e decidi criar esses vídeos para a gente compartilhar um pouco de como que tem sido a nossa experiência. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a prova do IELTS que a gente fez, que eu fiz, meu esposo não precisou fazer. O IELTS ele foi importante para entrar aqui na faculdade. Se você tira a nota certa que você precisa, né, o mínimo que eles pedem, você vem direto estudar, não precisa fazer aqui o inglês antes. Enfim, isso eu posso falar em outro vídeo sobre o Pathway. Mas eu precisava tirar 6 no IELTS, uma média geral, e não menos de 5,5 em alguma das partes, né? Que o IELTS é dividido em 4, listening, reading, writing e speaking. Então, não podia tirar menos de 5,5 e a nota geral tinha que ser 6 para o curso que eu fiz. Mas dependendo do que você precisa fazer, talvez seja 7, 6,5, 8, às vezes pós-graduação, se eu não me engano, é 8. E é uma prova bem chatinha, né? Prepare-se, não só em termos de inglês, mas prepare-se também para a prova do IELTS. Eu não tinha dinheiro para pagar um professor, um instrutor, uma escola, eu tive que estudar por conta própria. A prova, quando eu fiz, ela estava R$ 840, se eu não me engano, ela é baseada no dólar, então agora deve estar bem mais caro. Então, eu não tinha condições também de fazer 2 vezes, tanto pelo tempo, porque eu fiz no limite do prazo que eu precisava da resposta. Se eu não passasse de primeira vez e eu tivesse que fazer o IELTS novamente, aí nós não poderíamos ter vindo para Londres, a gente teria que ter ido para a faculdade de Hamilton. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que passar no IELTS na primeira tentativa. Outra questão também é que no nosso orçamento, a gente tinha um valor separado para tirar o visto americano, que na época estava R$ 1.200, e caso eu tivesse que fazer o IELTS novamente, aí a gente ia tirar dinheiro do visto americano, e não era algo que a gente queria, né? Porque a gente já queria sair do Brasil com visto para poder passear nos Estados Unidos. E, enfim, essas eram as minhas condições. Então, eu não fui trabalhar, né? Eu tinha um estúdio de tatuagem com meu esposo. Falei para ele, ó, toca aí o estúdio sozinho, que eu vou ficar em casa estudando. Meu primeiro objetivo era estudar 8 horas por dia, 10 horas por dia. Não consegui. Era muito pesado mesmo. Eu consegui estudar, assim, 4 horas e meia por dia. Mas também era assim, eu começava a estudar e ia, não parava, não ficava enrolando, eu me foquei bastante. Então, e chegava ali depois de 4 horas e meia, eu estava exausta, e aí já estava no horário do meu esposo voltar para casa, enfim. E aí a gente, à noite eu não consegui estudar, mas pelo menos foi suficiente para eu conseguir passar. Eu fiz o meu planejamento para não me perder nos estudos, porque não é fácil estudar sozinho, ter foco, ter disciplina. Então, cada dia eu separava um assunto que eu queria estudar. Porém, você não tem que estudar só o inglês. É importante também estudar o IELTS, como que é a prova, a estrutura do IELTS. Ela é dividida em 4, né, etapas. Você precisa eu fiz tudo no mesmo dia. De manhã eu fiz o speaking e a professora seguiu realmente o protocolo que eu peguei na internet. YouTube, Google tem muito conteúdo livre. Tem que até tomar cuidado para você não se perder. Então, o que que eu fiz? Eu separei 4 professores que eu me identifiquei mais e e eu estudei esses conteúdos desses professores. Então, eu pegava, esse professor disse isso sobre isso. O que que esse outro professor disse sobre a mesma coisa? E aí eu ia construindo as informações para eu entender de como era a prova, porque também não é só o inglês, é a prova. E a professora que fez a conversação comigo, ela seguiu realmente o protocolo que eu peguei na internet. E quando você entende a estrutura do IELTS, fica relativamente mais fácil, né? Obviamente você precisa do inglês, mas quando você já sabe o que esperar, você já se liga, né? Que aqui eu tenho que fazer isso, aqui eu tenho que fazer aquilo. Então, pega também, estuda essa estrutura do IELTS. O listening é uma vez só que você ouve, e então você também tem que saber pegar as palavras-chave, saber identificar. Eles te dão 30 segundinhos ali antes para você dar uma olhada nas questões. Eu fiz no computador. Então você dá uma olhada para você já saber o que você, né, o que vai esperar. O reading para mim foi o mais fácil de todos. Então, você não tem tempo de ler o texto, quando você vai escaneando, você já vai pegando as palavras, você lê primeiro a pergunta para depois ver no texto onde está a resposta. Esse tipo de macete é importante saber. Outra coisa que eu achei bom de fazer a prova no computador é porque dá para copiar e colar muita coisa. Então,
questões de completar, você evita errinhos bobos de digitação, sabe? Então, assim, eu só pegava, selecionava, copiava e colava e seguia em frente. E o writing, para mim, era a etapa mais difícil, em qualquer língua que seja, né? Inglês, português. Mas você tem também já uma estrutura que é esperada para o writing. Então, quando você já sabe mais ou menos, você sabe a estrutura que você tem que seguir, você lá só precisa saber, no caso, para estudar, você precisa fazer o IELTS Academic. Então, são 2 textos com gráficos e tudo mais. E aí você precisa entender os gráficos e aí você já põe o texto na estrutura, né? Que é pedido, que é o que os avaliadores vão considerar. Então, assim, além do inglês, tem que também estudar como que é a estrutura do IELTS. E tem muito conteúdo livre aí no YouTube. Dá para estudar sozinho, mas você tem que ter um foco muito grande, mas é totalmente possível. Outra coisa também que eu queria falar era... O que era mesmo que eu queria falar? Esqueci. Das provas online. Eu fiz muito simulado online do IELTS. Eu encontrei um site, eu posso deixar ele aqui na descrição. E eu estudava ali 1 hora e meia, eu dava uma estudada geral no inglês e depois eu fazia muito simulado. Mas o simulado ele é de listening e reading. No writing, eu mesmo ia criando os meus textos e eu não tinha, né, como mandar para alguém avaliar se estava bom. Mas tem muitos textos na internet considerados textos exemplos, então eu dava uma lida no texto, via como é que estava a estrutura, tentava copiar e aí eu ia estudando. E no Speak eu ficava falando sozinho comigo mesmo, pegava alguns temas aleatórios e ficava imaginando conversas e foi assim que eu me preparei. Deu certo, eu tirei 6,5 na minha média geral. Eu precisava de 6 e aí foi uma felicidade só, comemoramos muito. Mandamos os documentos, recebi a carta de admissão aqui da Fancho. Enfim, foi muito bom, né, ter passado de primeira e ver que todo o esforço valeu a pena. Espero que vocês também consigam passar de primeira, porque aí né, se livra logo dessa etapa. E, enfim, mas fica tranquilo, estude, se você está nesse processo, se dedique. É uma prova chatinha, mas não tenha medo, é uma prova que você pode fazer tranquilamente, não é um monstro, é apenas uma provinha chatinha. Valeu? Se você está vindo para cá ou conhece alguém que está vindo para cá, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ajuda a gente aí, né? Que estamos começando agora. E se tiver alguma dúvida, alguma questão específica, deixa uma mensagem e a gente pode bater um papo. Valeu? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.